Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao CEAF, onde hoje nós vamos fazer uma web conference sobre direito à moradia dentro do contexto do programa Morada, que é um dos programas do Centro de Apoio da Ordem Urbanística do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu sou Cláudio Arimelo, que hoje coordeno o CAURB. Estou aqui com a doutora Roberta Morilos Teixeira, promotora de Justiça da Promotoria de Defesa Comunitária de Viamão. E nós vamos desenvolver o programa, uma breve introdução feita por mim, com o objetivo de, então, ouvirmos a doutora Roberta sobre o projeto que ela vem desenvolvendo, na verdade, sobre a sua atuação e especificamente sobre o projeto que ela vem desenvolvendo na sua Promotoria de Justiça. Mas antes de nós darmos início, eu gostaria de falar brevemente a importância desse tema para o Centro de Apoio, mas de modo mais geral, para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa, então, compreender a relevância do projeto que vem sendo desenvolvido pela doutora Roberta. Uma das preocupações que me levaram, inclusive, a assumir o Centro de Apoio é com o fato de que nós temos no Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas eu diria no Ministério Público brasileiro, de modo geral, um déficit de assimilação da importância da atuação no âmbito da ordem urbanística em geral. A minha visão é que, de todas as áreas de atuação do Ministério Público, essa é aquela que o Ministério Público menos desenvolveu a sua atuação, menos transformou a atuação nessa área como uma prioridade institucional. Isso não apenas no Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu diria que essa é uma deficiência nacional. O Rio Grande do Sul até é importante dizer que tem feito esforço no sentido de acolher a atuação, desenvolver estratégias, planejamentos e atuações específicas. Vejam que nós somos um estado que temos um centro de apoio específico para a ordem urbanística, temos promotorias específicas para a ordem urbanística. Eu mesmo fui promotor da ordem urbanística na Promotoria de Uruguaiana de 1998 a 2010. Voltei a ter atuação específica já em Porto Alegre entre 2015 e 2019, ou seja, nós temos um histórico de atuação que é importante, nós temos hoje trabalhos muito relevantes feitos por colegas no interior, mas ainda eu não acho que tenha sido suficiente a assimilação pelo Ministério Público gaúcho e brasileiro em relação à importância do direito à cidade. Esse se tornou um tema prioritário na agenda de direitos coletivos, direitos sociais do Brasil, a partir do início dos anos 2000. Sem embargo, nós não conseguimos ainda compreender a importância do que está dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de direito à cidade. Desde 2000, e logo em seguida, desde a edição do Estatuto da Cidade, em 2001, nós tivemos várias leis federais, que eu costumo chamar de marcos regulatórios do direito da cidade, que foram nacionalizando o que a gente chamava até então de direito urbanístico. Historicamente, o direito urbanístico é um direito municipal. A Constituição de 88 já havia deixado claro que ele se nacionalizaria, ou seja, nós teríamos leis federais que funcionariam como normas gerais de direito urbanístico, e isso passou a acontecer a partir do Estatuto da Cidade. Logo em seguida, nós tivemos uma lei nacional do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, em 2005, fomos ter o Marco Regulatório Nacional do Saneamento Básico, o Marco Nacional da Mobilidade Urbana, o Marco Nacional da Produção de Habitação e Regularização Fundiária, de tal modo que nós temos hoje um direito federal relativo à governança das cidades muito robusto, muito qualificado, integrado, e que oferece ao Ministério Público plenas condições de exercer a sua atuação em todas essas áreas.
Quando eu assumi o Centro de Apoio, ao convite do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltz, eu tracei 2 objetivos. Prosseguir com a excepcional atuação dos colegas que me antecederam, que já haviam desenvolvido um trabalho altamente elogiável, que haviam concebido 2 programas de atuação muito importantes, o programa Ressanear, no âmbito do saneamento básico, o programa Morada, no programa que atua no âmbito do direito à moradia, e acrescentar alguns novos temas. Eu estabeleci como eixos de atuação do Centro de Apoio, então, o planejamento e desenvolvimento urbano, como primeiro eixo, segundo eixo, direito à habitação e moradia, terceiro eixo, saneamento básico, e quarto, mobilidade urbana. E, dentre esses eixos, eu diria que o eixo mais sensível é o direito à moradia, inscrito na Constituição de 88 pela emenda número 26, no ano de 2000, e que passou a aparecer em diferentes documentos legais, desde o Estatuto da Cidade, e que vem preocupando, desde os anos 2000, vem entrando na agenda de direitos, do que a gente chama de direito à cidade, mas, de modo geral, de direitos do direito público brasileiro. No ano de 2009, nós tivemos uma importante lei, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, que dá conta de compreender uma boa divisão analítica do tratamento do direito à habitação e direito à moradia. Esta lei, a Lei 11.977, ela era dividida em 2 esferas. A esfera da produção de habitação, que foi, então, o famoso programa Minha Casa Minha Vida, o maior, mais importante, mais bem financiado programa de construção de habitação de interesse social da história do país. E, por outro lado, a regularização fundiária de ocupações. Eu diria de loteamentos, clandestinos irregulares e ocupações. Nós voltamos a ter um outro marco regulatório das regularizações fundiárias em 2017, com a Lei 13.465, que é hoje, então, o marco regulatório da regularização fundiária. Acabamos de ter agora, nos últimos meses, o lançamento de um novo programa Minha Casa Minha Vida para, entre outras coisas, produção de habitação. Então, a questão da regularização fundiária, que é o tema que vai hoje ser tratado pela doutora Roberta, ele é um tema de extrema relevância para o país e, obviamente, por conta disso, para o Ministério Público, pela história de urbanização do Brasil. Eu acho que todos vocês, a gente acaba sabendo por leitura ou até epidermicamente, por vivermos em cidade. Eu preciso lembrar que o Brasil tem uma altíssima taxa de urbanização. No Rio Grande do Sul, particularmente, a gente está na casa de 85% da população vivendo em cidades. Mas o histórico da urbanização do Brasil é um histórico que se fez através da informalidade. Um percentual muito elevado de brasileiros vive na que a gente chama de cidade informal, ou seja, em loteamentos irregulares ou clandestinos, em ocupações informais. Né? Nós chamamos, em uma boa parte do Brasil, de favelas, outra parte, no caso do Rio Grande do Sul, nós chamamos isso frequentemente de vilas, mas são ocupações informais, são ocupações em que os ocupantes não têm segurança na posse, a habitação não tem habitabilidade, ou seja, ela não é adequada para fins de habitação, não tem infraestrutura, não tem oferecimento de serviços. Tá? Então, além de uma dificuldade de acesso à moradia, causada pela histórica pobreza e desigualdade brasileira, né, que dificulta muito que uma parte muito expressiva da população brasileira tenha renda, ganhe renda suficiente para aquisição e mesmo para alocação nas áreas urbanizadas do Brasil, e a falta de programas habitacionais, né, que pudessem dar conta de oferecer para essas populações moradia que elas não podem comprar com a sua própria renda. Então, em razão dessa característica da urbanização brasileira, as cidades brasileiras são tomadas de ocupações irregulares. Nós nunca tivemos efetivamente uma política de enfrentamento a essas ocupações. Nós temos uma convivência
uma aceitação maior ou menor dessas ocupações e com cenários diferentes, né? Nós temos aí cenários que vão variar de cidades que têm um número muito pequeno da sua urbanização composta por ocupações até cidades que têm 40%, 50% da sua área tomada por ocupações informais. Então, é um problema muito importante que vai nos tomar décadas para enfrentar. Não basta que a gente tenha projetos específicos, é preciso que seja uma política estrutural de Estado de longo prazo e que envolve a proteção de um direito fundamental, que é o direito à moradia. Considerando esses aspectos, me parece que nós temos hoje no Ministério Público a necessidade de introduzir uma política institucional de enfrentamento, de promoção, garantia e promoção do direito à moradia. E, naturalmente, que na execução de uma política dessa natureza, nós teremos que ter uma política institucional de regularização das ocupações que existem. Um estoque muito grande no Rio Grande do Sul, nas grandes cidades, nas médias e até nas pequenas cidades. Nós acabamos de ver um dos maiores, talvez o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, que afetou as cidades. Vejam que uma das cidades afetadas, que é a cidade de Encantado, né, teve como um dos alvos da inundação, que atingiu a região do Vale do Taquari, um bairro que é historicamente atingido por enchentes e que se trata de um bairro composto de ocupações informais. Então, esse é um problema aqui, é uma cidade de 20 mil habitantes. Um problema que atinge desde cidades menores até as grandes cidades e Porto Alegre. Então, uma convicção que eu tenho é que nós precisamos introduzir no Ministério Público uma política institucional de enfrentamento às ocupações informais, ou seja, uma política institucional de regularização fundiária, a fim de, ao fim e ao cabo, protegermos o direito à moradia, que é um dos direitos fundamentais mais desassistidos. Ainda para complementar essa introdução, é preciso lembrar, eu acho que todos que estão assistindo sabem disso, o Brasil tem uma tradição já muito consolidada, internacionalmente conhecida e estudada, de proteção judicial e extrajudicial dos direitos sociais, à educação e à saúde. Mas ainda engatinha em mecanismos de proteção de vários outros direitos sociais, seja proteção judicial, seja extrajudicial. E a minha avaliação é que, dentre os outros direitos sociais assegurados na Constituição Federal Brasileira, o mais desprotegido, o que menos atenção respondeu, inclusive pela complexidade das suas soluções, é o direito à moradia. E a convicção que eu tenho é que já passou a hora do Ministério Público assimilar como uma das suas prioridades desenvolver estratégias de proteção do direito à moradia. Então, é justamente essa introdução que nos traz a doutora Roberta Morilos Teixeira, que vem desenvolvendo um projeto que, na minha avaliação, é um projeto absolutamente elogiável, um projeto que deve ser conhecido, deve ser estudado, divulgado e, sempre que possível, reproduzido nas demais promotorias do Estado do Rio Grande do Sul. É um prazer recebê-la, doutora Roberta. A doutora Roberta desenvolve um projeto cujo nome é Agora a Casa é Minha. E nós, então, vamos ter a honra de ouvi-la expondo os aspectos principais do seu projeto. Bom dia, doutora Roberta. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia a todos que estão conosco, os colegas, equipes, né, que estão aqui conosco nesse momento. Inicialmente, eu quero agradecer muito, doutor Cláudio, o convite, a oportunidade de poder estar aqui conversando com os colegas e dividir um pouquinho da minha experiência e do como foi estruturar esse trabalho. Nessa mesma linha do que o senhor vinha falando, desde que eu assumi a promotoria especializada de Viamão, foi em 2019, eu vinha verificando
a demanda crescente nessas questões relativas às ocupações irregulares. Demandas essas que iniciavam na promotoria por questões outras, questão de esgotamento sanitário, questão de poluição. As pessoas vinham até a promotoria reclamando que um serviço público não chegava até elas. Se iniciava o trabalho tentando descobrir o que era, né? Qual a origem daquele dano ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, por que não entrava em ação, por que não fazia, e ao fim e ao cabo se descobria que, na verdade, estávamos diante de uma área ocupada de forma irregular. E aí, logo que a administração municipal, esta última administração municipal assumiu, o gestor veio até a promotoria e pediu a todos os colegas que dissessem quais eram as áreas, as demandas que a nós pareciam mais carentes, que precisavam de uma ação mais efetiva. E de imediato eu disse que em Viamão nós precisávamos estruturar um trabalho forte de regularização fundiária. Pois bem, o município de Viamão, então, criou um programa, colocou um coordenador para esse programa, estruturou uma equipe mínima de assistente social, um topógrafo, um arquiteto, e elegeu 10 áreas para iniciar o trabalho de regularização fundiária. Essas 10 áreas ou existia ação civil pública, ou existia um inquérito civil tramitando na promotoria. Detalhe, todas as áreas públicas, ou seja, áreas que deveriam ter sido destinadas a praças, a instalação de um equipamento público. E aqui, sem levantar a questão de quem é a responsabilidade, culpados ou inocentes nessa demanda, né? Simplesmente deixaram de ser fiscalizadas e foram ocupadas por essa faixa da população que não encontra uma outra alternativa que não residir nessas áreas de forma irregular e até muitas inadequada. Passado, então, cerca de 2 anos e meio, 3 anos, eu chamei e eu vinha acompanhando o desenvolvimento do trabalho. Eu chamei a equipe e perguntei para eles, quando é que nós vamos fazer a primeira entrega? Doutora, não temos condições de fazer nenhuma entrega porque esbarramos, não temos estrutura para fazer da sequência para o trabalho. Bom, então, nesse ano de 2023, nos mesmos moldes em que o senhor, então, elegeu algumas metas para o centro de apoio, eu também resolvi, na minha promotoria, elencar alguns temas que seriam importantes e somar forças para a realização deles. E aí, um deles foi, então, darmos fim e cabo, não aos 10, as 10 glebas, as 10 áreas escolhidas, mas ao menos algumas delas, que nós pudéssemos chegar ao fim do ano e efetivamente poder entregar, como eu brinco, a chave da casa para aquelas pessoas que moram naquelas áreas. E como na vida nada se cria, tudo se copia, tem um projeto, um trabalho excelente que foi realizado pela doutora Laura no município na comarca de Tramandaí. E aí eu descobri como é que foi o trabalho dela lá e adaptei à realidade que eu tenho lá em Viamão e as minhas necessidades. Lá a doutora Laura tinha uma gleba que era uma gleba particular, que estava abandonada, os seus proprietários nem mais eram identificados, e ela contou com a parceria da URGS, com a parceria do município, e eles hoje já estão com a área regularizada, todas as pessoas
estão podendo dizer que sim, que agora aquele lote onde elas moram, aquele espaço que elas moram é delas efetivamente. Bom, e aí foi que surgiu, então, o projeto Agora a Casa é Minha. No sentido de que as pessoas possam, nesse intuito de que elas tenham recuperado a sua dignidade, elas possam chegar e dizer que sim, agora onde elas moram é delas efetivamente. Em que pese quando tu converse com elas, as pessoas, elas digam assim para ti: mas eu moro, isso aqui é meu, eu tenho um contrato, a senhora quer ver o contrato que eu tenho? E inclusive está registrado esse contrato. E aí tu tem que explicar para elas: olha, isso não é seu, né? A senhora tem a posse, mas dona, sim, como a lei manda, a senhora não é. E as pessoas levam um susto: mas como? Eu vou lhe mostrar, inclusive, os recibos que eu paguei. E aí a gente tenta, de uma forma simples, né, ir explicando para as pessoas. Então, aí, o nome do projeto veio com isso, para que as pessoas efetivamente possam dizer de boca cheia que aquilo efetivamente agora é delas. Bom, então o objetivo é promover a regularização fundiária dessas áreas e áreas públicas, áreas que são de propriedade do município de Viamão. E aí a gente contou com esses parceiros: a PUC, a Unicinos, a UBRA e a URGS, além, é claro, do município de Viamão. Por que isso, então? Como eu falei anteriormente, né? A gente tem esses procedimentos tramitando e quando, além dessas 10 áreas que o município elencou para fazer o primeiro trabalho, eu pedi para que eles fizessem um levantamento do que seria a realidade de Viamão e uma projeção, se nós seguíssemos no ritmo que estamos trabalhando, o município, quanto tempo demoraríamos para regularizar pelo menos uma parte dessa área? E aí veio o meu susto quando eles disseram: doutora, talvez em 2030 a gente consiga ter uma parcela das áreas. Eu disse: não tem condições, nós precisamos acelerar isso, né? E existia, então, esse cronograma, que é o item que está ali abaixo, de quais eram as glebas que o município vinha trabalhando e regularizando. Dessas glebas, muitas delas já tinha o estudo social e a topografia. Algumas delas não têm nada além do estudo social. E então a gente viu que havia necessidade de termos esses parceiros que fizessem o projeto urbanístico e também parceiros que fizessem a topografia dessas áreas. Bom, por que isso? A necessidade, a falta de equipe, a falta de estrutura do município e aí a experiência que eu falei anteriormente do município de Tramandaí. E aí começou, então, a verdadeira articulação. Inicialmente, eu fiz uma reunião com o professor Ronaldo, na URGS, uma pessoa fabulosa, que foi quem encabeçou o projeto desenvolvido lá no município de Tramandaí. E aí, na primeira reunião que eu fui falar com ele, ele já me disse: mas, doutora, eu não vou poder fazer tudo que nem foi feito lá em Tramandaí, né? A URGS vai poder nos auxiliar no serviço, e aí eu até aprendi esta palavra, geodésia, cartografia e topografia. E aí foram várias reuniões para que eu também pudesse entender. E eu disse: bom, mas aí nós não vamos ter resolvido o nosso problema. Vamos continuar com o problema do projeto urbanístico. E na minha inocência, eu achei que nós íamos poder chamar as universidades e eles iam poder fazer o projeto urbanístico e entregar para o município o projeto pronto. E aí eu fiz uma reunião com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e de imediato eles me disseram: não, doutora, isso não pode, porque os universitários não podem assinar o projeto. Aí,
deu uma diminuída na minha esperança, mas não desapareceu. E eu fui para uma reunião com a PUC. E aí lá encontrei a professora Maria Alice. E ela disse, não tem problema, nós vamos fazer projetos, vários estudos, várias ideias. E o município vai compilar essas ideias e vai adotar na gleba da maneira que eles quiserem. Eu disse, ótimo. E aí, numa das reuniões, surgiu a ideia, vamos trazer a Unicinos, vamos convidar a UBRA. Vamos lá. E para cada uma dessas universidades, foi a necessidade de se fazer uma reunião. Fiz também reuniões com o registrador, o doutor Guilherme, do Registro de Imóveis, apresentei para ele a ideia e ele, de imediato, disse que seria nosso parceiro. Ele disse, doutora, inclusive, qualquer dificuldade que vocês tenham, se houver a necessidade de dividir aquela gleba em matrículas menores para o projeto poder ser feito, a senhora entra em contato, vem até nós e a gente vai resolver. Fiz reuniões com a Corsan e com a CE, para que eles também soubessem que nós estamos querendo regularizar glebas. A CE tem um projeto que é Gambiarra, o nome do projeto, que eles querem terminar com os famosos gatos. Então, também se mostraram parceiros, a Corsan da mesma forma. Recentemente, então, eu fiz uma nova reunião com o CAL, porque eles têm um projeto muito interessante que é de fornecer estruturas, estudos e ideias de aprimoramento e de melhoria das moradas, e aí sim da edificação propriamente dito. E eles também já se mostraram parceiros, eles têm um projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, eles têm projetos sociais interessantes, mas precisa da parceria do município, mas eles também se mostraram adeptos ao nosso projeto e disseram, doutor, assim que for preciso, nos chame que a gente vai ser parceiro. E aí começaram as reuniões, reunião com a URGS e com o município. Aqui tem um registro de uma delas, o pessoal da URGS, o prefeito, o deputado estadual, sim, porque eu fui visitar os deputados estaduais do município de Viamão, porque havia a preocupação dos valores que deveriam ser gastos. Então, fui buscar com eles eventual destinação de alguma verba dos seus gabinetes, que pudessem, emendas parlamentares que pudessem ser. Ali não fui muito feliz, a sinalização não foi muito positiva, mas houve a vinda de um dos deputados para construir junto. Tem também ali o João, o de camiseta de manga curta ali, que é o coordenador do programa de regularização do município, o secretário, o que está ali de camiseta jeans, e os dois professores, o diretor e coordenador do curso da URGS. O que ficou estabelecido com a URGS, então? A URGS vai fazer a topografia, então são áreas que só tem um estudo social. A URGS, inclusive, vai fornecer para o município a expertise, estruturar com eles termos de referência, dar suporte técnico para que o município possa, na sequência, e se assim for trabalhar, fazer a contratação de empresas que possam vir fazer o trabalho, porque o município não tem estrutura para ele sozinho fazer tudo. A URGS vai trabalhar mediante pagamento, né? Então, eles colocaram um valor para o trabalho deles, e aí o município e a URGS firmarão um termo específico para fazer a questão dos repasses de valores, tá?
vai ter o termo de cooperação, então, depois, com todas as universidades. A minha ideia é que a gente faça esse termo de cooperação, firme esse termo de cooperação, e por isso ainda não foi firmado com todas as universidades, porque eu quero que seja algo que fique registrado, que traga todo mundo, que as pessoas se sintam pertencentes desse trabalho, inclusive os alunos. E aí a ideia é que a gente possa firmar com todas as universidades, e a URGS, como os professores mesmo dizem, é um grande elefante branco, e está tendo um pouquinho mais de dificuldade na tramitação dentro dos setores da URGS. As outras universidades já todas sinalizaram, já todas estão prontas para assinar o termo, tá? Mas a gente ainda está esperando que a URGS faça. Esse termo de cooperação, então, vai desenhar em linhas gerais, é um grande guarda-chuva que vai abarcar o trabalho de todos, o trabalho da URGS de topografia e o trabalho das demais universidades de estudos, da estrutura urbanística arquitetônica. Então, as outras universidades, UBRA, Unicinos e PUC, eles vão fazer estudos urbanísticos. E esses estudos vão ser recebidos pelo município. O município, através da sua equipe técnica, vai fazer a junção de tudo isso, e aí a assinatura do termo técnico, do responsável técnico, para dar sequência, então, no registro de imóveis. Mas as outras universidades, como eu brinco, como eles estão trabalhando no 0800, como eles estão trabalhando dentro de um projeto, dentro das cadeiras da faculdade, eles já iniciaram o trabalho. E aí, como que a gente fez? A gente eles escolheram as áreas que eles iam trabalhar, o município levou 2, 3 áreas para cada grupo, a universidade escolheu a sua área e nós formamos um grupo de WhatsApp. Então, nós temos o grupo do WhatsApp da Gleba, da Vila dos Pescadores, o grupo do WhatsApp da Gleba, da Monteiro Lobato e das 5 Irmãos. E nesse grupo do WhatsApp, que eu estou, a minha assessora está, e toda a equipe do município e todos os professores, nós vamos fazendo as discussões e resolvendo as questões de forma simples, direta, sem grandes formalidades. Eu instaurei um procedimento, um PA para cada gleba, cada universidade apresentou o cronograma de trabalho e lá eu vou formalizando os acontecimentos. Porque, como a gente brinca, saliva não faz arquivo. Então, a gente precisa documentar, a gente precisa ter as coisas conhecidas, e aí a gente vai fazendo isso. E aí, com o auxílio do pessoal do Ministério Público, saiu a identidade visual do nosso projeto, a gente fez camisetas, todo mundo, quando vai visitar a comunidade, que vai ser beneficiada pelo projeto, vai com a camiseta, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo. O prefeito foi lá e o prefeito também estava com a sua camiseta. Eu estava com a minha camiseta, os estudantes, os professores, e existiam algumas situações em que eu não era a promotora, em que eu era assistente social, porque nós entramos, inclusive, em áreas conflagradas de tráfico. E aí lá eu era assistente social. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das nossas ações, alguns dos trabalhos que a gente vem realizando. E visitas. Aqui foram as reuniões e os trabalhos que foram feitos com o pessoal da Unicinos. Aqui estou eu bem na frente, a professora e o João.
apresentando para essa turma da Unicinos, que vai trabalhar com a Gleba Monteiro Lobato, conversando com eles um pouquinho sobre como surgiu a ideia do projeto, quão é importante eles estarem lá. E, para minha surpresa, assim, os professores disseram que eles sempre fizeram esses trabalhos. No entanto, eles faziam com áreas idealizadas, com áreas que eles escolhiam, e eles literalmente limpavam a área e faziam o projeto urbanístico do zero. Então, nós fomos várias vezes muito agradecidos, os professores nos agradecendo pela oportunidade. Eu dizia, não, quem tem que agradecer somos nós. E os professores diziam, não, nós temos que agradecer porque a gente nunca teve a possibilidade de trabalhar com a realidade. Aqui a gente não vai poder tirar as casas que a gente quer, aqui a gente não vai poder respeitar os 30 metros do córrego que está ali. Aqui a gente vai trabalhar com a realidade, e isso está sendo imensamente engrandecedor para os estudantes. Então, nesse dia na Unicinos, a gente foi lá apresentar. Aqui a gente foi fazer a figura da direita, é uma das reuniões que a gente fez lá na Unicinos, estou eu, o João, os professores e o arquiteto do município, e a figura da esquerda é nós lá visitando a comunidade. A Gleba Monteiro Lobato, que foi beneficiada. E aí a gente conversa com as pessoas, a gente entra na casa das pessoas, a gente vê com eles quais são as dificuldades que eles têm, quais as necessidades que eles sentem. E uma delas, específica dessa área, por exemplo, é que eles disseram, mas nós não somos Monteiro Lobato. Nós somos o bairro Diamantina, porque aqui tem um campo de futebol onde jogava pessoal e é o campo do Diamantina. Então, até isso a gente vai depois construir com eles a identidade deles. Qual é o nome que eles querem ser conhecidos? A Unicinos já vem fazendo os seus estudos, mês que vem eles vão fazer a primeira apresentação dos estudos dos estudantes, e aí o João, que é o coordenador e que é engenheiro, vai lá, porque ele já vai ir direcionando esses estudos para que a gente possa, no final, ter o resultado o mais rápido possível. Aqui segue o pessoal, ali os estudantes. Ali foi os estudantes fazendo a visita. A figura do lado já é com o pessoal da PUC, quando a gente foi apresentar as áreas para eles. E aí a PUC veio com um número bem expressivo de professores. Eles também, da mesma forma, ficaram extremamente felizes. A PUC escolheu a Gleba 5 Irmãos, é uma gleba enorme, com bastante problema, bastante dificuldade, tanto que a nossa ideia, a ideia do município é dividir essa gleba em 3 áreas menores, porque nós vamos ter necessidade de realocação de famílias ali. Existem áreas, e aí a gente vai descobrindo, né, as pessoas, a gente também foi visitar essa área e tinham áreas vazias, não ocupadas. E eu disse, olha que interessante, aqui a gente vai poder realocar. Aí a assistente social, doutora, mas aqui as pessoas já se têm como donas dessas áreas. Bom, então a gente vai ter que fazer um trabalho para que elas entendam que elas não são donas. Se a gleba está vazia, se esse pedaço está vazio, vai ter que ser ocupado por alguém. Então, aqui também, da mesma maneira como aconteceu lá com o pessoal da Unicinos, lá fomos eu e o João, e como a PUC envolveu várias cadeiras, eu e o João ficamos a tarde inteira nesse dia da PUC. Nós falamos com 2 ou 3 turmas, se eu não me engano, fazendo a mesma apresentação. Aqui foi o dia quando a gente foi visitar, a gente não estava ainda com as camisetas prontas,
e a gente foi visitar, e nesse dia foi o prefeito também lá dizer da necessidade, da importância desse trabalho, dessa parceria. A PUC já foi várias vezes visitar a Gleba, e eu, infelizmente, não consigo participar de todas as visitas, mas da primeira visita eu sempre gosto de ir. E a gente fez uma visita primeiro só o município e eu, para explicar para a comunidade que iria chegar uma galera de ônibus, que eram estudantes, que eles iam querer conversar com eles, que iam querer entrar na casa deles, e para sensibilizar realmente a comunidade. E aqui é a última gleba, que é a Vila dos Pescadores, que fica em Itapuã. E aí a gente foi com o pessoal da UBRA lá visitar a comunidade. E foi muito legal, é uma gleba que tem um potencial, inclusive um potencial turístico, porque fica na beira do Guaíba, né? Então tem um potencial, inclusive, de investimento ali, e o município vem desenhando isso junto com a comunidade. Nesse dia, em razão da distância, a gente até almoçou lá, né, num restaurante, e aí todo mundo queria saber o que a gente estava fazendo lá, quem que eram essas pessoas que estavam lá, porque em razão da distância a gente não conseguiu, eu e o João e o pessoal do município, ir visitar antes a Gleba. E eles têm uma associação, eles são muito bem organizados, e então o pessoal da associação nos acompanhou em toda a visita, em todo o trajeto, e a gente se deu de cara com uns bugios, e aí foi muito legal, foi uma visita bem bacana. As universidades, tanto o PUC, Unicinos e UBRA, eles já vêm fazendo o trabalho, eles já estão desenvolvendo o trabalho. A URGS é que ainda não está desenvolvendo, porque como vai ter repasse de valores pelo município, eles precisam ainda formalizar para que não tenha nenhum problema burocrático, técnico, enfim, depois apontado pela universidade. Porque a gente caminhando lá, e aí a comunidade vem conversar com a gente, e aí são pessoas que moram lá há 30, 40 anos, e aí a gente pergunta, quando dá cheia, onde é que o senhor já viu a água bater, até onde a água já chegou, né? Como é que vocês moram? E tem casas ali que são casas de veraneio, que as pessoas vão lá só no verão, e a gente se aproxima da comunidade. É muito legal, é um trabalho bem gratificante. E eles, de cara, assim, em todas as glebas, eles não acreditam muito, assim, que eu sou promotora de justiça. Mas a senhora é realmente promotora de justiça? Porque imagina que a senhora ia sair lá do seu gabinete para vir aqui nos visitar. Eu disse, não, mas é óbvio que sim, né? A gente vem aqui porque precisa dar essa credibilidade para as pessoas de que nós estamos ali, de que nós somos o Ministério Público, que a gente está junto com a comunidade, que a gente quer resolver o problema deles. Isso dá força para o município e isso dá estímulo também para as universidades. Mostra o quanto o Ministério Público é forte e efetivamente presente. E aí, para terminar, né, uma moradia é feita de tijolo e argamassa, mas um lar é construído pelos sonhos das pessoas que lá habitam. Esse trabalho tem com o objetivo de poder efetivamente fazer com que aonde essas pessoas morem seja realmente um lugar onde habitam essas pessoas que têm sonhos. Eu acredito que na medida em que a gente vá regularizando essas áreas, as pessoas vão ter condições de buscarem melhorias. Os serviços vão chegar de forma mais efetiva. A segurança vai poder chegar de forma mais efetiva. Por isso que eu acredito muito na regularização fundiária como um dos trabalhos mais importantes a serem feitos dentro de uma comunidade. Porque existem locais em que
os serviços não chegam porque o tráfico não deixa chegar. E não chegam porque são áreas ocupadas de forma totalmente irregular e lá o tráfico encontrou um terreno fértil para trabalhar. Então, é nesse sentido que eu acredito. Pode ser que eu seja um pouco sonhadora, um pouco utópica, mas eu acredito que, efetivamente, quando a gente regulariza, quando a gente dá às pessoas a propriedade do terreno onde elas moram, e aí, claro, o município está muito ciente de que vai ter que fazer um cadastro muito forte para que as pessoas não saiam daquele espaço, procurem outro e aí recebam novamente essa área, né? Então, existe toda uma construção. Esse trabalho está muito bonito e ele vem sendo desenvolvido desde maio desse ano. Ele efetivamente está saindo do papel desde agosto. Então, desde maio foram só reuniões, trabalho, estruturação, discussões, e assim pode, assim não vai dar certo, e assim que... E aí, e talvez, ao fim disso, ainda a gente chegue e conclua que no próximo ano, porque aí que vem a grande graça, as universidades querem seguir para o próximo ano trabalhando. Eles já me perguntaram, doutora, quando é que vão ser apresentadas as novas glebas? E isso me enche de alegria. Eles não querem ficar nessas glebas que estão fazendo agora, e a ideia é ir aprimorando o trabalho. E eu acredito piamente de que é nesse trabalho que a gente vai entregar dignidade para essas pessoas, que a gente vai entregar moradia para eles, segurança e serviços. O município é o responsável e vai seguir responsável pelo estudo social, porque a nossa ideia é que, através do estudo social, o município identifique as demandas, as carências daquela comunidade. E aí as universidades ficam mais com esse trabalho técnico. As universidades também têm essa preocupação social, porque eles também querem desenhar soluções e trazer para aquela comunidade alguma perspectiva de renda, de apoio. E aí, nessas visitas, e aí que foi a graça das visitas, assim, um encanto de tu poder ir lá. Eu percebi que muitas das pessoas que lá residem vivem da coleta de resíduos sólidos. Essa semana eu já fiz uma reunião com a Covir, que é a cooperativa do município, que faz a coleta seletiva no município de Viamão, e lancei para eles o desafio. Nós estamos regularizando 3 áreas. 3 áreas que tem muita gente fazendo coleta seletiva informal. Eu gostaria que vocês pensassem em alcançar essas comunidades, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Depois que a gente começa, aí é como um novelo, tu vai puxando o fio e não tem mais fim. Aí tu é picado por essa vontade, por esse bichinho, da vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, e uma coisa vai puxando a outra. Eu acho que, para finalizar, assim, é importante registrar que todo esse trabalho está sendo desenvolvido porque eu tenho do meu lado uma equipe muito comprometida, tenho uma assessoria extremamente responsável e comprometida com o trabalho. Encontrei pessoas também com vontade de fazer a diferença dentro do município de Viamão. E aí as coisas vão acontecendo, né? Vai conhecendo as pessoas. Quando me disseram, Roberta, vamos chamar a Unicinos, eu disse, tá, mas e aí, com quem que eu vou falar na Unicinos? Aí eu me lembrei que eu tenho um vizinho que trabalha na Unicinos. E aí eu falei com o meu vizinho, e aí ele me apresentou para as pessoas. E na Ubra, como é que nós vamos chegar na Ubra? Aí o João, o coordenador do programa do município, não, mas a minha esposa trabalha com um professor da Ubra. Então a gente fala com o professor da Ubra. E as coisas foram acontecendo, e esse grupo de trabalho, essa força de trabalho foi se constituindo, e hoje o projeto está aí implementado. Muito bem, Roberta, muito obrigado pela
pela tua exposição, pela graça e pela qualidade da tua exposição. Eu acho que eu queria destacar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a exposição da Roberta, eu acho que já explica por que eu quis trazer ela para conversar comigo e com a gente. Vocês vejam que uma característica da atuação da Roberta nesse caso é que ela não pega uma receita pronta e reproduz a receita, né? Eu gosto de pensar, né, que cada função pública e, portanto, cada função dentro do Ministério Público requer virtudes específicas. E a atuação na defesa de direitos coletivos e indução de políticas públicas, ela requer que o promotor de justiça, a promotora e a equipe, de modo geral, né, Roberto, assuma ou tenha ou desenvolva algumas virtudes específicas. Eu vou citar algumas que vão aparecer na exposição que a Roberta acaba de fazer, né? Você tem que ter sensibilidade, né? Disponibilidade, é preciso ter aceitar o protagonismo nesse tipo de atuação, ser proativo, criativo, capaz de produzir inovação. Eu estou usando uma linguagem que está um pouco moderna, assim, né? Mas assim, eu acho que ela incide muito claramente nesse tipo de atuação. É preciso ser criativo, é preciso inovar. A gente está vendo claramente exemplos de inovação, a relação da Roberta com as novidades. Ter capacidade de estabelecer metas, né? Atuar de maneira eficiente no estabelecimento de metas, trabalhar em conjunto com outras pessoas, outros profissionais, outras instituições. É, obviamente, uma atividade bastante complexa, mas, como vocês veem, é extremamente gratificante. Inclusive porque a gente está falando de atuar numa esfera em que a gente praticamente não tem exemplos, não tem históricos, né? Ou tem poucos exemplos, poucos históricos que possam servir como referências para a gente, precedentes que a gente possa reproduzir. Eu vou chamar a atenção para alguns aspectos, Roberta, assim, da tua exposição, que são aspectos muito importantes para o trabalho do Centro de Apoio da Ordem Urbanística, como o departamento, a agência da Procuradoria-Geral, que precisa organizar a atuação da instituição nessa área e disseminar boas ideias e boas práticas, né? Não é simples a gente trabalhar na regularização fundiária, até porque a gente não é só o Ministério Público que não tem um bom histórico com regularização fundiária, é o país, né? O país virou as costas para a forma como se urbanizou as cidades brasileiras, né? A gente tratou historicamente com preconceito, com indiferença à urbanização. Não faz muito tempo que o Brasil passou a perceber que era necessário ter um outro olhar para as favelas, para as vilas. A gente trabalhou durante muito tempo com o direito penal, né? Com crime de esbulho, por exemplo. A gente chamou historicamente, né? Inclusive depois da alteração da legislação, as pessoas que moram em ocupações urbanas, de invasores, de poceiros, né? Esse é um processo muito recente de compreender melhor como se fez a urbanização brasileira. Ela foi uma urbanização bastante complexa, ela é típica de países do terceiro mundo, países pobres, mas que tem as suas próprias características, né? E a Roberta, ela foi, ao longo da sua exposição, tocando em alguns nós da ação, dos procedimentos, processos de regularização fundiária. Em primeiro lugar, começa a questão da definição das áreas, do diagnóstico das áreas informais das cidades. O programa Morada, desenvolvido na gestão do coordenador do CAURB, doutor Maurício Trevisan, ele procurou estimular os municípios a terem os seus planos municipais de habitação de interesse social. Eu vou tentar, então, situar por que isso é importante. Originalmente, pouco tempo depois do Estatuto da Cidade, em 2001, se criou a Lei Nacional, a Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que previa justamente um Plano Nacional de Habitação de Interesse Social, que tinha como contraparte municipal o Plano Local de Habitação de Interesse Social.
E uma das razões de ser desse plano de habitação de interesse social é justamente permitir que o município fizesse o diagnóstico e um tratamento permanente das áreas que necessitam de ocupação. Os municípios precisam saber e desenvolver um projeto, um plano de atuação permanente, estrutural, de Estado, que não dependa do prefeito que está em exercício, né? Vejam que quem fez isso foi a Roberta, né? Foi o Ministério Público que fez. Eu acho que está bem que seja assim, mas é importante que haja, nesse caso, né, um trabalho de parceria do Ministério Público com o município, que pode ser, né, originário de qualquer dos dois lados, ou efetivamente em parceria desde sempre, para que a gente tenha um diagnóstico, um mapeamento das áreas que precisam de regularização, né? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que a Roberta, que talvez seja um ponto alto, né, um dos pontos altos da atuação da Roberta, que é a questão, que é uma das questões mais difíceis da regularização fundiária, que é a elaboração do projeto. Vejam, o marco regulatório, a Lei 13.465, ela abriu o leque de quem pode provocar a regularização fundiária, quem pode demandar a regularização fundiária. Isso de um lado. De outro lado, ela concentrou o processo administrativo de regularização fundiária exclusivamente no município. Então, todos aqueles que podem dar início, né, disparar o gatilho da regularização fundiária, o que inclui o Ministério Público, se dirigem ao município, que então tem a competência de realizar o processo administrativo que vai resultar na regularização fundiária de um loteamento irregular ou clandestino ou de uma ocupação. Só que no processo administrativo de REURB social ou especial, a gente tem um problema muito sério que é fazer o projeto. O projeto ele é complexo, ele é caro e ele é absolutamente indispensável. A gente não consegue chegar no atingimento da meta, que é entregar a regularização fundiária, e aí eu digo titular e urbanizar a área, se a gente não tiver projeto. E o projeto de regularização fundiária ele é complexo, ele envolve georreferenciamento, ele envolve projeto urbanístico, memorial descritivo, ele não é simples de fazer. E, normalmente, os municípios não têm estrutura. É uma pena, mas é assim a realidade, né? Não tem estrutura de pessoal com capacitação suficiente. Por isso é que é tão importante, tão elogiável a iniciativa e a criatividade da Roberta, né? Porque ela, dentro dessa dificuldade, que é uma dificuldade institucional que paralisa todo o processo, uma vez que eu não tenha como fazer o projeto de regularização fundiária, nada vai acontecer. Essa criatividade de fato, poder fazer parceria com quem mais tem capacidade de interferir nesse processo, que são as universidades. É claro que nem sempre a gente vai ter esse cenário altamente favorável que a Roberta teve, que é estar trabalhando no município, cercado das principais universidades do Rio Grande do Sul, que tem excelentes faculdades de arquitetura, com programas de pós-graduação e pesquisa em arquitetura e urbanismo, né? Mas isso é reproduzido em vários municípios do interior. Veja, nenhuma das universidades com as quais a Roberta trabalhou são propriamente de Viamão, né? São situadas, suas sedes são em Porto Alegre, são em São Leopoldo, são em Canoas, mas a gente está falando de um município que está situado numa região metropolitana, né? Assim como nós temos no interior do estado, aglomerações urbanas, micro-regiões. Então, a receita da Roberta ela pode ser replicada tal qual ela foi feita em outras regiões do estado. Mas também é importante que a gente saiba que já existe hoje um mercado de empresas especializadas na produção de projetos de regularização fundiária, empresas que têm uma participação importante. Eu não sei se a gente poderia chamar de empresa, né, Roberto? São escritórios de profissionais da arquitetura e do urbanismo que têm se especializado nela. E, claro, o melhor é que a gente possa, né, que os promotores e as promotoras de justiça possam ir convencendo as prefeituras a desenvolverem uma estrutura de pessoal permanente. Porque eu acho que uma interpretação que eu faço da atuação inovadora da Roberta e do sucesso que ela vem tendo na relação com as universidades,
Uma interpretação que eu faço, eu acho que esse tema chegou às universidades. Eu acho que o Brasil vive um processo de conscientização de que é preciso a gente assegurar, legalizar a cidade informal. E aí, tanto do ponto de vista da titulação, quanto do ponto de vista da oferta de infraestrutura e serviço. Então, uma vez que isso tenha chegado, assim, se a gente puder fazer essa interpretação, ousar com essa interpretação, né, o sucesso do contato da Roberta, obviamente, se deve à competência e à simpatia e à capacidade de mobilização, que é típica da Roberta, mas também a gente deve ter tido uma sensibilidade dentro das universidades que a gente nota que vem crescendo. E eu acho que é preciso aproveitar isso, né? Aproveitar essa onda que espero que ela não tenha vindo para ser passageira, que ela tenha vindo para ficar, né? A gente tem um longo estoque pela frente, assim, né? Eu vou fazer uma comparação, né? O novo marco regulatório do saneamento básico fixou 2033 como o ano em que nós deveremos ter universalização do esgotamento sanitário, do abastecimento de água e do abastecimento do saneamento básico, de modo geral, no país. E esse tipo de marco, se a gente fixasse para a regularização fundiária, seria irrealizável no Brasil. Porque se nós temos alguma coisa da casa dos 20% a 30% da população vivendo em cidade informal, vocês imaginem o trabalho de décadas que nós temos pela frente. Nós temos alguma coisa da casa de 10 milhões de pessoas que vivem em área de risco, né? Então, é um longo trabalho pela frente. E, claro, que, em vista da envergadura do trabalho, seria importante o convencimento das prefeituras de assumirem, assim como nós fomos assumindo, depois da Constituição de 88, estruturas e processos permanentes de enfrentamento, de promoção do direito à saúde, com a estruturação do SUS e do direito à educação, é preciso fazer a mesma coisa na habitação. Doutor Cláudio, desculpa lhe interromper, mas diante de toda essa movimentação que o trabalho do Ministério Público fez lá em Viamão, e com esse prognóstico de que a gente não conseguiria terminar isso num curto prazo de tempo, o município percebeu que teria necessidade de pensar uma outra forma de trabalhar também a regularização fundiária. Não poderíamos depender só das universidades, seria muito dispendioso para o município ter uma equipe mínima, ou, quiçá, uma equipe satisfatória para poder fazer todos esses trabalhos, todos esses projetos. E aí o município estruturou uma legislação aos moldes do que eles fazem hoje para o calçamento participativo. As pessoas querem que o calçamento passe na frente da sua casa, né? Então, o município faz parcerias. Nesses mesmos moldes, o município vai fazer parcerias das regularizações fundiárias. No sentido assim, então, talvez seja uma sugestão para que os colegas também possam construir com os seus municípios, aqueles que têm dificuldade de buscar parcerias com as universidades. A ideia vai ser, porque nessas áreas ocupadas, nós temos pessoas extremamente vulneráveis, mas nós temos muita gente que trabalha. E que tem o seu ganha-pão e que tem condições de sustentar, que tem uma casa bem estruturada e que não vai fazer falta na sua manutenção pagar um valor em vários anos para que ela possa, ao fim e ao cabo, ter a sua regularização. Então, a ideia do município é fazer o cadastro social, abrir um processo licitatório para a contratação das empresas que virão para fazer o trabalho técnico, e dentro do cadastro social eles vão identificar quem são as famílias extremamente vulneráveis, que não têm condições de arcar com as despesas. Essas o município vai pagar. As demais, eles vão fazer um valor em várias prestações para que elas paguem o trabalho técnico, o
custo do trabalho técnico. E aí a nossa ideia é que vá ampliar e muito o trabalho da regularização fundiária. Essa foi uma ideia que o coordenador do programa lá teve, a gente sentou também várias vezes, conversou, e eu achei interessante, achei muito criativa, acho que pode ser um diferencial. A preocupação sempre do município é no sentido do valor que a empresa, então eles fizeram vários estudos para ter uma média de qual o valor que é cobrado para fazer uma regularização, conversaram com algumas empresas, o valor que eles atribuem para o estudo social, o valor... E aí eles chegaram num valor e a lei já foi aprovada, a gente acredita que agora, no final desse ano, no máximo ano que vem, já comece a fazer essas parcerias. E aí, nessa seara de que nada, a gente está sempre trabalhando, a minha ideia é chamar as universidades para nós fazermos aí com as faculdades de direito, fazer as câmaras temáticas, para que a Gleba X quer fazer a regularização na parceria. Bom, então a Câmara Temática vai entrar para explicar para eles, para resolver algum litígio que possa existir, esclarecer. Aí entra o direito para ajudar a eventuais soluções. Entendi. Mas isso é para o futuro, Roberto, né? eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é importante, vai interessar os colegas e os servidores que trabalham. Como é que foi a tua relação com as comunidades? Assim, como é que foi? Tu precisaste adotar algum tipo de iniciativa para a organização da representação das comunidades? Como é que foi se dando essa relação? Ou está se dando, né? Porque é um projeto ongoing. Né? É que, na verdade, essas áreas já eram áreas que já foram feito estudo social. Então, a assistente social do município, que é fantástica, a gente brinca com ela que a Luana não pode faltar, né, em nenhuma das visitas, em nenhum dos trabalhos, porque ela tem o poder de conhecer as pessoas pelo nome. Então, tu chega lá e ela, aí, dona Joana, como é que tá? Ah, quero lhe apresentar, aqui tá a doutora Roberta, do Ministério Público. E aí, dona Joana, como é que tá a senhora? E aí, foi natural, não teve. Em alguns locais existiam alguns líderes mais identificados, mas elas já conheciam. Então, nesses locais não teve essa dificuldade em razão disso, que já tinha sido feito o estudo social. Sabes que eu vou fazer esse pequeno relato antes da gente encerrar. Sabes que a minha experiência, eu trabalhei muito tempo nessa área, a minha experiência, eu acho que as atuações das quais eu mais me orgulho são parecidas, sem a tua criatividade, Roberto, mas assim, muito parecida no sentido de que o que deu certo, o que funcionou com mais rapidez e qualidade dependeu de parceria com o município, né? A gente hoje usa uma expressão um pouco mais técnica na literatura, né, que são os diálogos interinstitucionais. Eu acho que a gente está falando de uma experiência já antiga, para a qual surge um nome que fica bem na literatura, mas, de modo geral, o que a gente está falando isso, né? Acho que a Roberta está descrevendo um tipo de atuação que acabou fomentando um diálogo interinstitucional, ou seja, entre o município e o Ministério Público, a entrada do centro de apoio aqui para tentar fazer a Roberta explicar, para a gente replicar, é um pouco para que isso seja ampliado, ou seja, na medida do possível, o centro de apoio operacional da ordem urbanística apoie e dissemine o projeto da Roberta, mas dentro sempre dessa ideia de diálogo interinstitucional, para que essas trocas acabem sendo as mais eficientes possíveis, né? Eu acho que, claro, não é simples, a gente não tem como dominar completamente o processo de construção de uma relação institucionalmente saudável com o município, mas a impressão que eu tenho, inclusive ouvindo a Roberta, é de que funciona muito bem, é muito importante, porque a gente tem essa capacidade. Sempre eu gosto de chamar a atenção, né, gente? Assim, o Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios, né?
cada um com uma realidade diferente. E nós estamos em todo o Estado e temos capacidade de desenvolver programas institucionais, processos e práticas que são de envergadura estadual. Podemos conversar institucionalmente, divulgar essas práticas, aperfeiçoá-las, e, portanto, a gente é uma instituição indispensável para que políticas públicas dessa natureza cheguem a todo o Estado. Então, eu acho que o que fica, assim, entre outras coisas do que a Roberta disse, esse convite aos membros do Ministério Público, aos servidores, de estabelecerem relações deste nível, o nível que a Roberta tem conseguido em Viamão. Né? Isso que a gente tem chamado de indução de políticas públicas, com o propósito de proteção e promoção de direitos fundamentais. No caso que a gente investigou hoje, é o direito à moradia. Eu tenho esperança que todos tenham gostado do que a gente apresentou aqui, do que a Roberta gentilmente nos apresentou. É uma primeira experiência que a gente traz aqui. A gente certamente vai trazer a Roberta mais adiante, quando o projeto dela, Agora a Casa é Sua, estiver mais avançado. Eu tenho certeza que ela está à disposição dos colegas. Sim, com certeza. Quem precisar, quem quiser trocar alguma ideia, questionar alguma coisa, por favor, também nesse momento. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Não foi fácil, né? Vocês vejam que nós estamos já indo para o último ano da atual administração municipal e eu esperei quase 2 anos para que a gente tivesse algum resultado efetivo. Então, isso também tinha como na manga, né? Para dizer para o prefeito assim, olha só, são 2 anos que a sua equipe está trabalhando e não foi entregue nenhuma gleba. E eu estou me colocando à disposição para ser parceira. Agora eu preciso que o senhor me ajude, né? E não foi uma reunião e nem 2. E aí vem também a questão política. Eu aproveitei o fato de nós termos deputados estaduais do município de Viamão. Um dos deputados é do partido do atual prefeito, e aí fiz aquela pressão necessária, mas é do jogo, né? Claro, é do jogo. E aí ele me marcou uma reunião às 8 da manhã de uma sexta-feira, lá no gabinete dele, em Viamão. Lá fui eu às 8 da manhã, de uma sexta-feira, no gabinete do deputado. Porque é isso, eu queria muito que isso acontecesse, então eu tinha que estar e me mostrar disponível a todo tempo para poder falar com esses parceiros. E tive a sorte, a felicidade de encontrar professores nas universidades formidáveis, pessoas extremamente empolgadas. Até, acho que eu comentei contigo numa das reuniões que o pessoal da PUC, eles têm um escritório modelo, e nunca teve tanto aluno interessado de trabalhar no escritório modelo da arquitetura, como depois de ter entrado o projeto lá na PUC. E aí, novamente, os professores agradeciam imensamente, eu e o coordenador nos olhávamos e dizia assim, mas a gente é que tem que agradecer para eles, né? Porque é eles que estão nos ajudando. Na verdade, foi um ganha-ganha, né? Tá todo mundo ganhando. E os colegas, por favor, me procurem, quem precisar, as equipes, enfim, eu estou aberta a dividir, a contar o que deu certo e o que não deu certo em todo esse trabalho, para vocês não precisarem fazer o que não deu certo. É isso, eu só vou, então, antes de encerrar, lembrar, né? A doutora Roberta falou dessa interação entre pessoas que exercem funções políticas. Bom, mas é preciso lembrar que a palavra política é uma palavra que nasce ou significa literalmente governo da polis, né? Governo da cidade, todas as pessoas que participam do processo de governar uma cidade. E eu acho que essa talvez seja a mensagem que eu gostaria de deixar antes de nós encerrarmos o programa. O Brasil tem um histórico, e o Rio Grande do Sul não é diferente, um histórico não muito elogiável em relação ao governo das cidades. As nossas cidades são cidades
geralmente sem planejamento, sem uma noção clara de como ela deve se desenvolver, com uma dificuldade de dar continuidade a políticas públicas, uma dificuldade de pensar a organização, o planejamento e o desenvolvimento da cidade a partir de uma concepção pública, né? E não de uma concepção dependendo da iniciativa e sujeita à iniciativa de agentes privados, sobretudo agentes econômicos. Então, é muito importante que a gente incentive a gestão pública, a gestão estatal, a gestão democrática das cidades que possam incorporar os interesses e as demandas de todos os setores da sociedade. Isso é efetivamente uma gestão, nesse sentido mais amplo, política, tá? Política no bom sentido. Então, esse tipo de atuação que a gente acaba de escutar do Roberto é exatamente o que a gente precisa, né? Consciência social, sensibilidade social, capacidade de protagonismo, definição de estratégia, clareza em relação às metas, diálogo interinstitucional, né? E tudo isso apareceu nessa magnífica exposição que a Roberta acaba de nos brindar. Eu agradeço a atenção de todas as promotores e promotoras, servidores e servidoras, procuradores e procuradoras que estiveram com a gente agora nessa manhã. Eu volto a dizer, é apenas o nosso primeiro encontro com a doutora Roberta e do CAURB. Logo nós devemos ter novos encontros. Eu já anuncio que no dia 3 de novembro nós teremos um novo encontro discutindo o desastre do Vale do Taquari e todos os desafios que ele nos impõe em relação ao planejamento urbano, sobretudo ocupação em área de risco. Nós vamos contar aqui com a presença dos colegas da doutora Ximena e do doutor Sérgio Diefenbach, que está atuando na área. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que logo nós possamos estar juntos novamente. Muito obrigado, doutora Roberta, e obrigado a todos. Obrigada.